Imagine o Brasil dos anos 80, uma época de inflação alta, importações fechadas e uma sede gigante por tecnologia. Nas salas de estar, as TVs de tubo eram o centro das atenções, e o sonho de consumo de qualquer criança era ter um videogame em casa. Mas o cenário era bem diferente do resto do mundo. Enquanto nos Estados Unidos e no Japão a Nintendo reinava absoluta com o seu NES, aqui a história estava apenas começando a ser escrita de um jeito bem brasileiro. Sem a Nintendo oficialmente no país, o que tínhamos era uma invasão de clones. Marcas como Gradiente e Dynacon faziam sucesso com o Phantom System e o Dynavision, aparelhos que rodavam jogos de Nintendinho, mas sem o suporte da gigante japonesa. Foi nesse caos de pirataria e clones que surgiu uma empresa disposta a mudar o jogo, a Tectoy, com uma estratégia agressiva e uma parceria histórica com a Sega. A Tectoy não trouxe apenas um console, ela trouxe uma experiência oficial. O Master System chegava para bater de frente com os clones, prometendo tecnologia de ponta, garantia e jogos que falariam a nossa língua. A batalha nas prateleiras estava prestes a começar, e o que ninguém esperava é que o Brasil se tornaria o maior reduto da Sega no planeta. Prepare-se, porque a Guerra dos 8 bits no Brasil teve um vencedor surpreendente. Mas o que tornava o Master System tão especial, comparado aos inúmeros clones do Nintendinho que infestavam as lojas? A resposta estava bem diante dos olhos: a cor. Enquanto o NES exibia tons mais lavados, o console da Sega explodia em cores vibrantes, graças a um hardware mais potente que permitia uma paleta muito mais rica. Era um salto visual que deixava qualquer criança de boca aberta. E no coração dessa revolução visual estava ele, Alex Kidd. Antes mesmo do Sonic, o Pequeno Príncipe era o rosto da Sega no país. Com o jogo Alex Kidd Miracle World, muitas vezes já gravado na memória do console, ele se tornou o herói de uma geração. Quem não se lembra das tensas disputas de Jokenpô contra os chefes? Além disso, a Tectoy trouxe o que havia de mais moderno em acessórios, enquanto nossos amigos sofriam com controles genéricos. Nós experimentávamos o futuro com os óculos 3D de cristal líquido e a pistola Light Phaser. O Master System era a prova de que o Brasil podia ter o melhor da tecnologia mundial, com cores que faziam o passado sumir. A Sega não estava apenas jogando, ela estava dominando o terreno técnico. E o melhor ainda estava por vir. Mas a Tectoy sabia que, para vencer de verdade, precisava falar a língua do jogador brasileiro. Em uma época em que quase ninguém entendia inglês, enfrentar menus complexos e histórias profundas era um desafio. Foi aí que aconteceu algo que mudaria a história para sempre. O lançamento de Phantasy Star. Imagine o impacto de ligar o seu Master System e encontrar um RPG épico, com dezenas de horas de jogo totalmente traduzido para o português. Para a garotada dos anos 80 e 90, isso era pura magia. Não era apenas um jogo, era uma aventura que podíamos entender e viver intensamente. Essa estratégia de localização foi o grande checkmate da Tectoy. Enquanto os clones do Nintendinho vinham com cartuchos importados ou piratas, muitas vezes em japonês ou inglês, o Master System tinha manuais em português, caixas nacionais e um suporte técnico que funcionava de verdade. A Tectoy não vendia apenas plástico e chips, ela entregava proximidade. Jogos como Phantasy Star abriram caminho para que o Master System não fosse apenas um console, mas sim o favorito das famílias brasileiras. Ter um Master era ter a garantia de que você entenderia a história e faria parte dela. Essa atenção aos detalhes criou uma legião de fãs leais que a concorrência simplesmente não conseguia alcançar. E se você acha que a tradução foi o limite, espere para ver o que a Tectoy fez para trazer ícones da nossa cultura no próximo bloco. Se traduzir os jogos
já era um passo gigante. O que a Tectoy fez a seguir foi pura genialidade de marketing. Eles entenderam que, para conquistar de vez o coração das crianças brasileiras, precisavam de ídolos que já faziam parte do nosso dia a dia. Foi assim que nasceu uma das parcerias mais icônicas da história dos games: Tectoy e Maurício de Souza. Imagine a surpresa de trocar o herói japonês de Wonder Boy por ninguém menos que a Mônica, com seu vestidinho vermelho e o coelhinho Sansão. Mônica no Castelo do Dragão não foi apenas um jogo, foi um fenômeno cultural. Ele transformou o Master System no console oficial da família brasileira. A Tectoy não parou por aí. Logo veio Turma da Mônica em O Resgate, adaptando outro título da SEGA para o universo do Bairro do Limoeiro. Essas versões brasileiras criaram uma conexão emocional que nenhuma importação oficial da Nintendo conseguiria bater na época. Além disso, o Brasil se tornou um laboratório de exclusivos. Tivemos jogos como Street Fighter 2, portados com exclusividade para o Master System muito depois de seu tempo original. O console não era apenas uma máquina de jogos, era um pedaço do Brasil. Enquanto o mundo olhava para o futuro, o Master System permanecia firme e forte por aqui, criando memórias que durariam para sempre. Mas como esse console tão antigo conseguiu sobreviver por tantas décadas e por que ele ainda é vendido hoje? Prepare-se para o capítulo final dessa história, onde o legado se torna eterno. Chegamos ao capítulo final de uma jornada que desafia a lógica da tecnologia mundial. Enquanto no resto do planeta os consoles são substituídos a cada poucos anos, no Brasil o Master System se tornou imortal. Você sabia que ele detém o recorde mundial de console há mais tempo em produção contínua? Sim, ele ainda está nas prateleiras mais de 30 anos depois do seu lançamento. Mas por que essa vitória foi tão permanente? A resposta não está apenas nos chips, mas no carinho que a Tectoy cultivou. Ela não abandonou seus jogadores quando a nova geração chegou. Ela continuou inovando, criando versões compactas, com jogos na memória e preços acessíveis que permitiram que o videogame entrasse em lares de norte a sul do país. O Master System venceu a guerra no Brasil porque ele se tornou o console do povo brasileiro. Ele é a prova viva de que uma boa estratégia, localização de qualidade e respeito ao consumidor cria um legado que atravessa gerações. Hoje, muitos de nós mostramos Alex Kidd para nossos filhos e netos, passando adiante um pedaço da nossa própria infância. A SEGA pode ter mudado seus rumos no mundo, mas no coração do Brasil, ela sempre será a rainha dos 8 bits. E você, qual é a sua memória mais marcante com o Master? Conta aqui nos comentários. Se você curtiu essa série sobre a história dos games no nosso país, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. A história dos games continua e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!